Errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais um estudo aqui no nosso canal, Estudo Divino. Inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, amigos e familiares, para que eles também conheçam o conteúdo do vídeo e sejam guiados pelas Escrituras até toda a verdade. Pois o compromisso do nosso canal Estudo Divino é levar vocês até a toda a verdade através da Bíblia, da Palavra de Deus. Então te convido nesse momento a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo esse estudo nesse tema de hoje, que é conhecendo a verdade. Pode soar um pouco estranho, visto que existem tantas diferenças entre os povos e principalmente as religiões. Existem milhares de religiões, de doutrinas espalhadas pelo mundo. Algumas acreditam em algo ou em alguma pessoa, como Deus, como Salvador, como protetor, ou até mesmo como um mestre apenas, um profeta, alguém que possa lhe dar instruções, alguém que tem uma mente superior. Mas o que mais me deixa intrigado é ver que cristãos, sim, pessoas que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus e creem em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o seu Deus, que o Senhor Jesus é o seu Salvador, enfim, os cristãos se dividam em tantas doutrinas e denominações. Isso me intriga porque a palavra é uma só. Mas então, por que se a palavra é uma só, as religiões estão tão divididas, religiões cristãs estão tão divididas assim? Pelo mesmo motivo que Pedro já nos alertava em uma de suas cartas. Segundo a Pedro, capítulo 3, no verso 15, nós vamos acompanhar aqui que Pedro já se preocupava com isso, dizendo assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, ou seja, cartas, que os indoutros e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais a vossa firmeza. Pedro aqui já se preocupava com esse tipo de divisão entre o povo de Cristo, entre a igreja de Cristo. E foi exatamente o que aconteceu. Por conta de interpretações, por conta de um versículo, por conta de um contexto interpretado errado, as pessoas se dividiram. E os cristãos definitivamente acabaram se dividindo em várias religiões. E então, o que nós temos hoje? Várias denominações e não há uma certa. Se você quiser procurar um lugar aonde eu vou, onde que está correto, você não vai encontrar nenhuma. Porque religião humana com religião de Deus, como está escrito em Tiago 1,27, é totalmente diferente. A religião de Tiago 1,27 são de pessoas caridosas, de pessoas que amam o seu próximo e se guardam das corrupções do mundo. Não são de pessoas que pegam a Bíblia, leem um versículo ou um capítulo e interpretam da sua maneira, de pessoas que pegam a palavra e julgam da maneira com que elas querem julgar. Assim como Paulo, já alertava a Timóteo que homens acabariam juntando doutores conforme suas próprias concupiscências. Então, se as pessoas acham certo se embebedar, elas vão juntar pessoas que acham certo também, vão montar uma religião dizendo: Deus não abomina as pessoas beberem. E aí vai pegar aquele versículo que Jesus converteu a água em vinho e falou: olha aí, ó, Jesus converteu água em vinho, então ele quer que as pessoas bebam. E assim, sucessivamente, as pessoas vão se perdendo por falta de conhecimento.
como o próprio Jesus disse. Então eu te convido hoje a pegar uma base sobre a verdade da Bíblia. E qual que é a verdade da Bíblia? Para onde a Bíblia nos guia? Eu quero que vocês abram comigo em João, Evangelho de João 16, no verso 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui Jesus Cristo está falando sobre o Espírito Santo, é bem claro. E ele está dizendo que ele vai anunciar o que há de vir. Isso ocorreu, né, vamos dizer assim, isso se concretizou quando João, né, o apóstolo João, recebeu na ilha de Patmos a revelação do Apocalipse. O Espírito Santo o arrebatou, né, ele foi arrebatado em espírito e foi relatando as coisas que haveriam de vir. Assim também como Paulo escreve em algumas de suas cartas, vai vir o anticristo e tudo mais, Pedro, né? Então eles anunciam que há de vir por intermédio do Espírito Santo. Ele diz que é um espírito de verdade e ele guia a toda a verdade. Então o Espírito Santo é um espírito de verdade. Quando ele vem, ele não só convence do pecado, como já está descrito, ele também nos guia a toda a verdade. Repare na palavra toda a verdade, né? Ou seja, a verdade não é um aspecto, uma coisa, e sim um conjunto de coisas espalhadas pela Bíblia que são verdades, refletem a vontade de Deus para nós. E lá em Jeremias, capítulo 10, verso 10, diz assim que o Senhor Deus é a verdade, mas o Senhor Deus é a verdade. E em algumas versões está escrito, Ele é verdadeiramente Deus. Então a Bíblia nos diz que Deus é a verdade. Se nós formos até João 14, no verso 6, um verso muito conhecido, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se Deus é a verdade, Jesus teria que ser a verdade também para que Ele guiasse até o Pai. Então aqui Jesus se diz ser a verdade. Se nós navegarmos até a primeira carta a João, no capítulo 5, no verso 6, diz o seguinte, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas também por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Esse Espírito, logicamente, é o Espírito Santo. O Espírito é a verdade. Isso bate com o que Paulo disse em Efésios 5, verso 9, que ele fala assim, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Então o Espírito Santo rima com verdade, digamos assim. No Evangelho de João, novamente, no capítulo 17, verso 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus diz aqui que a palavra de Deus é a verdade. Lógico, se Deus é verdade, a palavra, o que Ele fala, o que sai de sua boca também só pode ser verdade. E em Salmos, capítulo 119, no verso 151, fala assim, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Tudo o que Deus nos manda, né, nesse caso aqui estava se referindo aos mandamentos de Deus do Velho Testamento e também nas outras ordenanças, os mandamentos de Deus são verdade. Então aqui nós vemos Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras e os mandamentos de Deus que Deus manda como verdade. Em 2 Coríntios 13:8, Paulo chega a afirmar que não adianta querer ir contra a verdade. Você pode querer mentir, mentir e mentir, mas não adianta ir contra a verdade, porque é tentativa perdida, não vai resolver nada. Nós devemos aceitar a verdade e não ir contra ela. Então Jesus diz assim em João, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será possível então, se nós conhecermos pelo menos essas bases que eu mostrei aqui, que é Deus, a Jesus Cristo,
os mandamentos de Deus, a palavra e o Espírito Santo, será possível nós conhecermos a verdade e nós sermos libertos? Será possível que uma pessoa apenas conhecendo a verdade, conhecendo toda a Bíblia, os mandamentos de Deus, qual que é o padrão de Deus para nossas vidas, pode ser salva? Pode ser liberta? Eu te digo que a Bíblia mesmo nos diz que não. Nós precisamos ir além disso. Mas Roberto, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que conhecereis a verdade te libertará. Você precisa conhecer. Só que não adianta só conhecer. Você precisa crer e você precisa se firmar nela. Se fôssemos pensar por esse lado, então Satanás seria liberto, porque Satanás conhece a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, conhece os mandamentos e conhece também a palavra de Deus, mas mesmo assim ele não é liberto. E a Bíblia explica isso no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44, dizendo assim, Jesus diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, se Deus é verdade, como diz lá em Jeremias 10:10, o diabo lhe fala do que lhe é próprio, fala a mentira. O diabo é a mentira, né? A mentira em pessoa, digamos assim. Satanás não se firmou na verdade. Isso aqui Jesus estava falando para os fariseus, né, que não queriam aceitar a verdade em seus corações e tinha por pai o diabo. Ele não se firmou na verdade, ele conhece a verdade, mas não se firmou na verdade. Por isso, nós devemos ler a Bíblia no seu contexto e não apenas pegar um versículo isolado e querer interpretar da maneira que nós achamos correto. Eu tenho algumas outras referências aqui, como em Lucas 6, no verso 49, que diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Em Mateus 7:21 diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu. Em 1 João capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então não basta apenas conhecer a verdade, mas sim nós devemos nos firmar na verdade. Nós devemos viver aquilo que apoiamos, viver aquilo que nós cuidamos de ser correto. Se eu digo que é errado cometer adultério, eu não posso viver em adultério. Se eu digo que é errado falar mentira, eu não posso falar mentira. Eu tenho que viver essa verdade que está escrita aqui. Eu cravar ela em meu coração. Portanto, amados, conheçamos a verdade e nos firmemos nela, para que nós não sejamos réu de juízo no grande dia, no dia final, no dia do juízo. Para que nós sejamos servos de Deus, chamados filhos de Deus. E não vamos buscar a Deus apenas porque Ele é o Pai, porque Ele criou todas as coisas e tudo mais, mas sim porque o amamos, verdadeiramente o amamos, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As pessoas querem Deus, mas infelizmente elas não querem seguir os preceitos de Deus, mas antes querem seguir os desejos da sua carne, somente fazer a vontade da sua carne. E se você não teve que rejeitar a sua carne, a sua vontade, para fazer a vontade de Deus algum dia, então está na hora de você olhar para o espelho, rever seus conceitos, porque alguma coisa há de errado. Ninguém consegue viver uma vida com Deus verdadeiramente sem negar a si mesmo. Ficamos por aqui. Muito obrigado por acompanhar esse estudo. Dê um joinha e compartilhe se você gostou do vídeo. E não se esqueça, a maioria das pessoas pode estar errado. Como Jesus disse, que a porta larga é onde a maioria
das pessoas entram. Deus te abençoe. Até o próximo.